Depois de debate acalorado com o presidente Trump, Zelensky é convidado a deixar a Casa Branca. Na Flórida, a ICE prende imigrantes ilegais encontrados em caminhão-baú. E no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes quebra silêncio sobre polêmicas com Hubble e X. O Brasil News começa agora. Boa noite. Depois de debate acalorado com o presidente Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi convidado a deixar o local. A reunião no Salão Oval da Casa Branca aconteceu na tarde desta sexta-feira com a presença da imprensa. Depois dela, os presidentes americano Donald Trump e ucraniano Zelensky participariam de um evento para a assinatura de um acordo sobre minerais. Mas os dois subiram o tom da conversa e entraram num bate-boca acalorado. Zelensky disse que Trump foi menos duro com o presidente russo Putin. Trump, por sua vez, disse que ele não era grato pelo apoio dos Estados Unidos, o acusou de desrespeito e até de instigar a Terceira Guerra Mundial. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. You're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Thank you, sir. Na Flórida, um grupo de imigrantes foi encontrado em um baú de um caminhão e foram levados sob custódia. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. Trata-se de 11 imigrantes que foram descritos como estrangeiros criminosos, termo usado pela agência para não cidadãos americanos que foram condenados por crimes. Eles estavam em um caminhão-baú em Oakland Park, em Miami, e foram localizados pelos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, durante uma investigação criminal. De acordo com os investigadores, todos serão processados pelas autoridades de imigração. O ICE não forneceu detalhes das nacionalidades dos detidos e nem os crimes que eles cometeram. E a polícia de Miami divulgou as imagens gravadas na câmera corporal do agente que prendeu o suspeito de roubar 3 carros luxuosos. Os veículos pertencem ao jogador Carson Beck e à namorada dele, a atleta Hannah Cavinder. A polícia conseguiu deter Tynel Anderson, de 20 anos, poucas horas depois do crime. As imagens corporais mostram também o quarterback do Miami Hurricanes e a jogadora de basquete da Universidade de Miami conversando com a polícia logo depois dos veículos Lamborghini, Mercedes e Land Rover terem sido levados pelos bandidos. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro. A polícia detalhou que cerca de 3 homens invadiram a casa do jogador, que tinha se mudado havia pouco tempo e por isso não tinha um sistema de câmeras de segurança. Todos os suspeitos já foram presos. E um casal foi preso em Fort Myers pelo Departamento de Aplicação da Lei, acusado de posse e tráfico de tusi, conhecido como cocaína rosa. De acordo com as autoridades, os colombianos Andrés Felipe Gavira Carvajal, de 32 anos, e Marilu Becerra Betancourt, de 56, são imigrantes indocumentados. Detalhes da prisão e investigação não foram divulgados, mas o departamento disse que eles estavam com pouco mais de meio quilo da droga. De acordo com a polícia, a cocaína rosa é uma droga de rua perigosa que mistura várias substâncias, como fentanil, cetamina e MDMA, e produz efeitos alucinógenos capazes de provocar alteração na mente. E a gente muda de assunto para falar sobre a Semana Anual de Bicicleta de Daytona Beach, que chega à edição de número 84. O evento, considerado um dos maiores do país, começou nesta sexta-feira e segue até o dia 9 de março. Em 10 dias, o Bike Week promete shows de acrobacia e muitas atividades para os participantes. A expectativa é de que 500 mil ciclistas participem do evento. Por isso, o Departamento de Polícia de Daytona pede aos visitantes e moradores que respeitem as sinalizações e leis de trânsito
principalmente durante este período, por causa da movimentação mais intensa na cidade. Além de barreiras em alguns pontos, o efetivo policial foi reforçado. E o transatlântico mais rápido do mundo segue rebocado na última viagem. Aposentado desde a década de 60, ele está prestes a se tornar o maior recife artificial do planeta. Até chegar à região de Destin, Fort Walton, aqui na Flórida, onde será naufragado, o SS United States, conhecido também como America's Flagship, segue navegando as últimas milhas náuticas pelo Oceano Atlântico. Nesta sexta-feira, o navio foi rastreado na região de Florida Keys. Como os motores já não funcionam, a viagem ao longo da costa é feita por meio de 4 rebocadores. O histórico transatlântico partiu há 10 dias da Pensilvânia, onde esteve atracado por 30 anos. Ao chegar no destino final, na Flórida, ele vai se tornar o maior recife artificial do mundo. Fora de serviço desde 1969, o transatlântico ficou famoso ao quebrar um recorde de velocidade transatlântica em ambas as direções, quando atingiu uma velocidade média de 36 nós, cerca de 66 km por hora. Em 1952, na viagem inaugural, ele cruzou o Atlântico em 3 dias, 10 horas e 40 minutos. Até hoje, o SS United States detém esse recorde e ainda é considerado o maior navio de passageiros construído na América. Nas décadas de 50 e 60, ficou famoso por transportar presidentes e estrelas de cinema. O processo de naufrágio, até se tornar a experiência imersiva que muitos mergulhadores esperam, deve durar 1 ano. A seguir, projeto de lei pode barrar estrangeiros contra autoridades do Brasil. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. Boa noite a todos. O número de desempregados no Brasil aumentou nos últimos 3 meses. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi divulgada na quinta-feira. O estudo apontou que nos meses de novembro, dezembro e janeiro, a taxa de desemprego subiu para 6,5%. A alta foi de 0,3% se comparado ao trimestre anterior. No mesmo período do ano passado, o percentual de pessoas sem emprego
era de 7,6%, uma queda de 11%. Para os analistas de pesquisa, o mercado se mostra aquecido, mas pode desacelerar devido à inflação elevada, que hoje conta com uma taxa básica de juros a 13,5%. E um médico residente foi preso suspeito de abusar da própria filha de 4 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira na cidade de Anápolis, em Goiás. E só foi possível porque a mãe da criança fez a denúncia dos abusos na Delegacia de Proteção à Mulher, a DDM. A partir daí, o caso passou a ser investigado. A mãe disse à polícia que a própria menina relatou o abuso cometido pelo pai. O fato teria ocorrido há um mês. Segundo a polícia, a criança passou por exames periciais que comprovaram a violência sexual. No momento da prisão, o médico ainda tentou fugir dos agentes, se escondendo na saída de emergência do prédio onde mora, mas foi localizado. Ainda de acordo com a polícia, se condenado, o médico pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. E o projeto de lei para impedir a entrada de estrangeiros que atentem contra instituições e autoridades brasileiras foi apresentado na quinta-feira na Câmara de Deputados, em Brasília. O autor da proposta, o deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo, disse que ela é uma resposta a outro projeto aprovado recentemente pelo Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que pode barrar a entrada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no país. O objetivo é alterar a lei de imigração e incluir um parágrafo na legislação. Segundo o relator, é para salvaguardar a integridade institucional dos 3 poderes brasileiros. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Deputados, pelo Senado e, por último, ser sancionado pelo presidente Lula. E o brasileiro tem feito de tudo para amenizar o calorão extremo que o país enfrenta. E uma creche, por exemplo, teve uma ideia para lá de criativa. Acompanhe. E um vídeo cheio de fofura viralizou nas redes sociais na última semana. Ele mostra bebês balançando tranquilamente em redes que foram atadas embaixo de árvores. Ainda é possível ver um ventinho gostoso balançando os panos que protegem o lugar da incidência do sol. A ideia inovadora foi de uma creche em Uberlândia, Minas Gerais. Para driblar o calorão, eles resolveram usar a criatividade. A escola cuida de crianças que têm entre 7 meses e 5 anos de idade. A ideia também é proporcionar aos pequenos um contato com a natureza de forma lúdica e agradável. E é visível o quanto eles gostaram. Agora bateu uma saudade do meu Ceará dentro de uma redinha dessas. Ministro do STF quebram silêncio e falam sobre polêmicas envolvendo plataformas americanas. E o ministro Alexandre de Moraes se manifestou na quinta-feira sobre as questões envolvendo as penalidades impostas às plataformas americanas Rumble e X. Em sessão da corte, Moraes defendeu a soberania do Brasil e o cumprimento de decisões judiciais em território brasileiro. Durante a fala, o ministro disse, abre aspas, deixamos de ser colônia em 1822, fecha aspas, referindo-se à soberania do Brasil. Moraes também citou princípios da Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmando que a relação entre os países deve acontecer sem coação ou hierarquia. Durante um encontro com jornalistas na quinta-feira, o ministro do STF, Gilmar Mendes, também se manifestou sobre as recentes polêmicas envolvendo os aplicativos Rumble e X. Segundo Mendes, qualquer empresa que presta serviço no Brasil precisa cumprir as leis brasileiras, o que não tem ocorrido com as plataformas americanas. Mendes ainda disse, abre aspas, somos nações amigas, fecha aspas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E o Skype está com os dias contados. Depois de 20 anos, a plataforma será encerrada em maio.
A gigante Microsoft disse que o serviço de chamadas pela internet de 2 décadas Skype será encerrado no dia 5 de maio e que agora vai se concentrar no aplicativo Teams, que é mais moderno. O Skype nasceu em 2003 e logo as chamadas de áudio e vídeo interromperam o setor de telefonia fixa no início dos anos 2000. A plataforma chegou a ter centenas de milhões de usuários e passou a lutar nos últimos tempos com outras mais fáceis de usar e confiáveis, como a Zoom. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.